Boa noite. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Hoje vamos receber para falar sobre militância bissexual aqui em Sete Lagoas. Ela, que é psicóloga do SUS em Sete Lagoas, Minas Gerais, pós-graduada em psicologia clínica, análise existencial pela UFMG, mulher bissexual, militante das causas LGBTQIA+, feminista e integrante do coletivo Tantas, filiada pelo PSOL. Ela, Ana Cecília Amorim, vamos receber ela com bastante carinho, vamos falar sobre essa resistência, sobre essa militância. Estou aguardando aqui a chegada dela. Vou fazer o convite para ela aqui. Ana Cecília. Que bom, né? A gente rever os amigos aqui na live. Que maravilha, que delícia, gente. Olha aqui quanta pessoa maravilhosa que já está conosco. Ana Amélia, minha assessora de comunicação, que está aí conosco. Tio Bila, agora eu falei certo. Isabela, Fernanda Coelho, Ana Cristina da cidade de Pompéu, Maxwell Paulo, Michele Pires da cidade de Ribeirão das Neves, nossa amiga Misanfan, Aisla Pirvi, maravilhosa amiga, Camila, bastante carinho hoje para trazer para a gente aí essa fala sobre essa Ei, resistência. Fabinho. Ah, ela, que maravilha, tá linda, gente. Tá... Nossa Obrigada, você viu? Senhora! Para conversar com você. Tudo! Passou perfume daqui, eu tô sentindo aquele cheiro Tá sentindo o maravilhoso. cheiro? Que maravilha, gente. Eu tô apresentando você aqui, mas eu vou reapresentar novamente. Tá Estamos bom. recebendo aqui, compartilhando essa tela com essa figura, com essa mulher, com essa militante, com essa pessoa fantástica que está aqui conosco hoje. Ana Cecília Amorim, ela é psicóloga do SUS em Sete Lagoas, Minas Gerais, graduada em psicologia clínica e análise existencial pela UFMG, mulher bissexual, militante das causas LGBTQIA+, feminista e integrante do coletivo Tantas, filiada ao PSOL Sete Lagoas. Que maravilha, que currículo, né, Ana? Pois é, menina, ainda recebi uma chamada hoje de atenção. É mesmo? Pois Por quê? foi porque eu faço parte do Colegiado Regional de Saúde Mental, né? E aí a nossa referência técnica falou: você não colocou o colegiado. Estamos aí na nossa live aqui nos assistindo. Tem a Deia, maravilhosa. Tem a Tio Bila, Jaburu, Érica Nayara, minha amiga Camilazinha. Tenho nem Camila. palavras, mulher bonita que de luta, né? Camilazinha, sua esposa, pessoa Maravilhosas são vocês maravilhosa. todas. Gente, e todas essas pessoas que estão nos assistindo, é uma honra recebê-las, recebê-los, né? Todas essas pessoas através da nossa tela, porque hoje a maneira que nós temos para poder trabalhar, levar essas informações, né, de extrema importância até a sociedade, hoje é através das redes sociais. Então, o que nós temos de ferramenta, né, Ana, são essas aí para a gente trabalhar. Uhum, E então vamos então, fazer uso Ana, delas, né, Fábio? fala pra gente então, né? Conta pra gente um pouco da sua história, né? Desse currículo aqui, você enquanto psicóloga também, que tem trago pra gente aqui essa atenção maravilhosa, esse cuidado e esse carinho, né? Além disso, você está numa posição assim que de fato exige muito do profissional, porque não é simplesmente formar e falar assim, eu vou atuar, né, como profissional de psicologia, não. Vai muito mais além do que isso, né? Para além disso, vai a questão humana, vai a questão do saber, da dedicação, e você acaba lidando com o porquê, com as necessidades, com as dificuldades do outro, né? Com todo o conflito que as pessoas passam. Então, você tem que se colocar numa posição muito mesmo, assim, sensível, delicada. E conta pra gente um Uhum. pouco da sua vida, sua experiência, É, da sua trajetória. ser psicólogo não é fácil não, viu, Fábio? Pois então,
Como você já disse, né? Eu sou Ana Cecília, eu tenho 32 anos, sou aqui de Sete Lagoas mesmo. Estou terminando a minha pós em clínica, né? Pela UFMG. E estamos aí, militando tanto pela questão LGBT, pela questão feminista, pelo antirracismo, pelo direito à moradia, né? Um abraço para o pessoal da ocupação CDD que está lá resistindo. E hoje a gente veio falar, né, Fábio, sobre a questão da bissexualidade, porque junho foi o Sim, mês do orgulho LGBTQI+, né? E dia é de onde eu 28, né? falo, isso. E é de onde eu falo, né, enquanto mulher bissexual. E é importante que a gente tenha trazido essa temática. Eu fico muito honrada de você ter me convidado, né? A gente vem traçando essa parceria aí há algum tempo, né? Com participações em eventos, trazendo essa temática para servidores da saúde, inclusive, igual a gente fez ano passado, né? Sim. Então, muito obrigada pelo convite, Eu que né? agradeço você. Vou falar um tiquinho assim da minha trajetória para as pessoas entenderem um pouquinho sobre essa questão da bissexualidade, que é importante a gente falar, né? Sim. Eu sou uma mulher cis, né? Sou uma mulher que me identifico com o sexo com o qual eu nasci, mas sou uma mulher bissexual. E aí, esse processo de entender orientação sexual é muito importante, né? E aí a gente tem que saber também o que é bissexualidade. Uhum. A bissexualidade, ela é a atração sexual por mais de um gênero, né? Por dois ou mais gêneros, porque existem vários gêneros, né? E Sim. ela se encontra dentro de uma nova denominação agora das orientações sexuais, que são as orientações monodissidentes. Uhum. Então, fazem parte disso, né? A pansexualidade, a polissexualidade. Então, tem várias sexualidades que vêm junto com a bissexualidade, construir essa monodissidência, que é um termo assim que a gente tem tentado utilizar com mais frequência, porque ele coloca em xeque essa visão binária, né, que a gente tem no mundo das coisas, ou de homem e mulher, ou de macho, de fêmea, né, de gay ou de lésbica somente. Então, as Uhum. monodissidências, né, as sexualidades monodissidentes, elas vêm de encontro a esse binarismo, né? Uhum. Porque a gente tem também um binarismo na orientação sexual, que é um pilar da heterossexualidade, né? Que são pessoas que só se sentem atraídas pelo gênero oposto. E temos aí no outro lado a homossexualidade, que são pessoas que se atraem pelo mesmo sexo ou pelo mesmo gênero, né? E as sexualidades monodissidentes, elas se definem por isso, por pessoas que se interessam e sentem atração afetiva sexual independente do gênero, Uhum. né? Eu vou falar um pouquinho de como eu me descobri, né, bissexual, assim, porque é um Isso. processo, né, É todo uma pergunta que LGBT. muitas pessoas ficam querendo saber, né? Que é uma curiosidade de muitas pessoas, né, Ana? Então você já foi no ponto Pois é. fundamental. Eu preparei um esqueminha aqui. Coisa de psicólogo mesmo, mas vamos lá. Então, eu sempre percebi que eu tinha uma atração diferente por meninas, assim, Uhum. né? Eu olhava para as meninas de uma forma diferente, isso eu acho que desde criança, que eu me vejo dessa forma, né? Via, pensava, não entendia muito bem o que acontecia, né? Porque a gente tem muito pouca referência de sexualidade na infância, a gente não entende muito bem o que acontece no nosso corpo, né? Enfim. E aí eu sempre me vi diferente das outras pessoas e dessa lógica, né? De casar com homens. Então, assim, eu sempre pensei sobre isso. E aí, na adolescência, isso foi ficando mais claro para mim, assim, que o que eu sentia por algumas meninas, né, era diferente do que uma amizade. Mas aí não entendia muito bem, nunca tinha tido oportunidade de poder ter alguma relação com outra mulher, Uhum. enfim. E aí ficava essa sensação.
E aí, até que eu fiquei com a primeira menina e falei, opa, eu gosto disso aqui. E isso foi na adolescência ainda, né? Eu tinha uns 16 anos, mais ou menos. E ainda assim eu não me entendia como bissexual, né? Esse Uhum. conceito, essa identificação enquanto bissexual para mim, ela aconteceu só recentemente, assim, há uns 8 anos atrás, mais ou menos, né? Um pouco antes disso, talvez, não sei precisar. Mas esse conceito ele chegou para mim nessa forma mais de identificação depois que eu comecei a entrar na militância LGBT e entender, né, a faculdade também, porque a gente tem uma matéria de sexualidade humana, né, e é aí que eu fui entender, tipo, então é esse o nome pro que eu sinto, né, então quer dizer que eu sou uma pessoa bissexual, porque eu gosto de homens, mulheres e pessoas, né, então a minha construção veio disso, assim, Uhum. de me entender, né? E aí, sexualidade humana sempre foi um interesse meu, eu sempre gostei muito de saber sobre e de ler muito sobre desde sempre. E eu acho que a Uhum. psicologia veio casar com isso, né? Porque ela me trouxe a oportunidade de estudar isso de um outro ponto, né? De uma Sim. lógica mais científica mesmo e profissional, assim. Então, essa é um Ô, pouquinho da Ana, minha trajetória. Espero que tenha e, dado para entender. e, e para você, como que foi, né, essa posição sua, né, diante da família? Como é que foi? Conta pra gente um pouco, né, sobre essa aceitação né, dos familiares, porque a gente sabe, eu também, enquanto homem gay, tudo, a gente sabe o tanto que muitas pessoas nos julgam, né, sem conhecimento, preconceito, e principalmente Sim. pessoas bissexuais sofrem mais preconceito ainda do que a gente homossexuais e pessoas, mulheres lésbicas, né? Então, você podia falar Uhum. pra gente como é que foi esse processo, né, dentro da sua Sim, casa, com claro. seus familiares? Esse entendimento, como eu falei, para mim ele foi tardio, né? E assim, eu me assumir enquanto uma pessoa bissexual foi super recente, vai fazer 7 anos, assim, que foi quando eu comecei a namorar, né, com uma mulher. E aí não tinha jeito, porque eu não ia namorar escondido. Então É. eu precisei realmente me assumir enquanto bissexual em casa, né? E Uhum. aí foi uma coisa meio engraçada, assim, porque na verdade eu não me assumi. Eu fui tirada do armário, né? Eu tava com essa namorada em frente ao portão lá de casa e a gente tava se despedindo. E aí o meu irmão viu e contou isso lá na sala de casa. Ele que No meio de... comentou. Ele que me tirou do armário em casa. Então ele te E ajudou, né? aí, é. E aí, assim, a gente tava até meio no meio de uma briga, no meio de uma discussão, e aí ele jogou, né, pra minha mãe, falou na minha cara, falando com a minha mãe, e você que beija mulher? E aí a minha mãe virou pra ele e falou, e daí? O que que você tem a ver com isso? Então, assim, eu tive uma aceitação muito tranquila em casa, né? Claro que tem várias fases que eu acredito que para nenhuma mãe, né, de LGBT, igual a Vânia trouxe isso muito bem, né, na live Uhum. que você teve com ela, porque a experiência de ser mãe também é a experiência de ter expectativas sobre os filhos, né? Mas assim, Sim. eu pessoalmente não tenho problema com isso. Não tenho tido grandes problemas. Há um estranhamento, né? Até porque Uhum. a bissexualidade ela ainda é muito cheia de curiosidades, né? A gente fala-se muito pouco sobre a bissexualidade. Então tem muito, muitos mitos, muita coisa que não é, não, né? Uhum. Então passa muito por isso, assim. Entendi. Ah, Não, e pode aí, né, falar. Fábio, tem uma questão da invisibilidade mesmo, de como a gente não vê falar sobre a bissexualidade, é como se ela não existisse, né? Daí essa dificuldade até da própria pessoa, de nós bissexuais, nos entendermos às vezes enquanto bis.
Né? Eu tenho amigas, por exemplo, que já me relataram que achavam que eram doidas, né? Que tinham Aham. algum problema psicológico. Então, essa saída do armário, ela traz essas questões também, porque a gente não tem muita referência do que a gente, para aquilo que a gente sente, né? Porque o que está estabelecido são outras normas. E quando você não se encaixa nisso, né? Você fica se perguntando, meu Deus, e aí? Né? Uhum. Ô, Ana, aqui, Hum, eu recebi aquele documento, né, maravilhoso que você me encaminhou e tudo. Dentro desse documento, fala que houve um estudo na Austrália, em 4.824 adultos, as pessoas bissexuais possuem o pior índice de saúde mental, quando comparado a gays, lésbicas e heterossexuais, principalmente no que se refere à depressão e ansiedade. Você, né, enquanto profissional da saúde, psicóloga, fala um pouco para a gente sobre essa passagem. claro. É isso mesmo, Fábio. Não só esse estudo, tem vários estudos assim ao Uhum. longo do mundo que trazem essa questão da saúde LGBT, principalmente da saúde mental LGBT. E Sim. o B, né, as pessoas bissexuais ou monodissidentes, poli, pansexuais, apresentam os maiores índices de transtorno mental, assim, de transtornos mentais, né, em relação às outras populações. E isso tem vários fatores que propiciam isso. A própria invisibilização, né, da Uhum. bissexualidade enquanto uma identidade, enquanto uma orientação, a discriminação é um outro fator também, porque pessoas monodissidentes elas sofrem preconceito tanto é, de pessoas Sim. heteronormativas quanto da própria comunidade LGBT, né? Uhum. Somos vistos como indecisos, como pessoas que não sabem o que querem, imaturos, né? Então tem esse tipo de discriminação que vai de encontro à identidade da pessoa, à subjetividade, à forma como ela se enxerga como sujeito, né? E isso Uhum. é um ataque à existência mesmo. E é causador de sofrimento mental, Uhum. né? E é interessante que a gente precisa ressaltar também a falta de. Como é que eu vou falar? A falta de habilidade de alguns profissionais da área Isso. psi, tanto Uhum. psiquiatras quanto psicólogos também, em lidar com as pessoas monodissidentes. Uhum. Então, muitas vezes acontece de alguns comportamentos, né, de pessoas monodissidentes e coisas que já são relacionadas à condição de ser bissexual ou polissexual, serem confundidas com sintomas de transtornos mentais, Uhum. né? Então, esse é um problema também. A falta de preparo dos profissionais para lidar, né? Porque eles também têm essa referência. Ou você é isso, ou você é aquilo, né? Tem aquele poema, não lembro se é da. Não lembro de quem é o poema, não lembro se é da Lia Luft, que é exatamente isso, né? Ou isto ou aquilo. Você sempre Sim. precisa estar em uma definição de algo. Né? Então, ou você precisa gostar de mulher, ou você precisa gostar de Precisa homem. gostar de homem. Ou tem aquela exigência, mas de quem você gosta mais? Né? Não tem necessariamente que ser definido isso. Sim, e essa passagem sua aí, ela é muito importante, né, você ressaltar sobre a questão do atendimento dos profissionais, né, de psicologia, psiquiatras, né, porque na maioria das vezes essas pessoas vão em busca de uma resposta, né, de uma Uhum. ajuda, De um que a gente de acolhimento. acolhimento, que as pessoas, a gente identifica vocês como luzes né, no caminho da gente, por ter esse conhecimento e tentar Deveríamos, né? entender o que é que o outro está passando. Então você chega no local de acolhimento, de atendimento, e o profissional fala que você tem que ser hétero, você tem que ser, né, ou mulher cis, e tal. Enfim, são coisas que acaba desconfortavelmente falando, criar um desconforto com o usuário, com o paciente,
e acaba trazendo um transtorno psicológico muito maior do que como ele chegou ali, Com né? Ele chegou ali certeza. tentando identificar um caminho, o que está acontecendo nesse processo de transição, de aceitação. E quando ele tem Sim. esse atendimento de fato violento, né, que eu falo que acaba que, não, que acaba sendo É uma violento, violência, sim. É uma né? violência Então, subjetiva, claro. sim, acaba que dificulta, né? Então, isso é importante essa passagem que você está colocando para a gente, É muito porque importante, ainda mais porque a gente está vivendo tempos muito sombrios, né, Fábio? uhum, Em que as nossas identidades elas têm sido atacadas com mais veemência, com mais violência, né? Estão as nossas poucas políticas de Estado, políticas públicas que ainda temos também estão sendo atacadas. Então é muito importante que a gente faça essa demarcação mesmo. É importante a gente trazer isso à tona, né? É, existe, existem muitos profissionais ainda dentro das ciências psis, né? Os psicólogos ou uhum, psiquiatras que ainda trabalham muito numa linha de conformidade, de normatização, né, de colocar as pessoas dentro de caixinhas. E a gente precisa quebrar essas caixinhas, né? É isso. Há várias formas de existir no mundo. Quem somos uhum, nós para ditar a forma como o outro deve existir? Né? O outro sim, existe da forma que ele existe, da forma que ele se constituiu enquanto ser no mundo, né? As experiências que me trouxeram até aqui não são as mesmas que te trouxeram até aqui. A gente pode, no máximo, confluir, né? Se sim. encontrar. Agora, mudar o outro não tem jeito, né, Fábio? De jeito nenhum. Uma coisa também que a gente, assim, é muito assustante, né? Assustador que a gente tá vivenciando aí, é a posição de uma ministra, né, Ana? Que é a Damares, né? Nossa, Ela vem pregando aí, defendendo que as escolas devem discutir a questão da abstinência sexual, uma coisa muito grave, que não tem nada, não coincide isso com o que de fato a gente vê, vivencia e luta, né? exato, Então, Fábio. E a gente vivencia assim já tantas prisões, né? uhum, Que são prisões subjetivas mesmo, do ponto de vista social, e que inclusive não prejudica só a nós LGBTs, né? Prejudica também a todos, porque a gente tem formas de ser homem, formas de ser mulher, formas, moldes para tudo. Então a gente precisa quebrar esses moldes. E o que a gente tem visto é o contrário, né? Muitos dos sofrimentos que existem por causa das sexualidades, né? Eles são causados justamente por isso, pela falta de conhecimento, uhum, né? Porque, por sim, exemplo, se existe um adolescente que tá lá na escola, passando, por exemplo, o que eu passava de, nossa, e aí? Eu me interesso por homens e mulheres. Será que eu sou gay? Ou será que eu sou lésbica? O que eu sou? O que tá acontecendo comigo? Eu tô ficando doido? Se a gente tem, por exemplo, uma aula de educação sexual, ele vai uhum, conseguir entender, né, um pouco mais sobre uhum, aquilo que está acontecendo com ele próprio. E a gente está vendo que sim. nós estamos caminhando ao contrário disso, né? Uhum, Cada vez mais restringindo, cada vez tornando a sexualidade um tabu, né? E isso sim, só prejudica. verdade. Ô, Ana, nós estamos recebendo aqui no decorrer das nossas falas, do nosso Uhum. diálogo, né, do nosso bate-papo, algumas Sim. perguntas. E eu vou voltar aqui para a gente poder conseguir captar as perguntas aqui das pessoas. Tá, enquanto isso eu vou beber uma água. Ok, é porque eu preciso de rodar a telinha aqui. E esse negócio de Instagram ainda é muito novo para mim ficar mexendo, sabe? A Ana Amélia, quando ela tá aqui, ela me ajuda, ela coloca, hoje ela não tá aqui, então eu passo um pouquinho, Deixa eu tô ver se eu passando um pouquinho de consigo. aperto. Tem uma de ideia Qualquer coisa eu te aqui, de ajudo. Andréia. A Vai Andréia fez uma sim. lá em cima. Ela começou logo no início Da da nossa live. live. Parece que ela perguntou, pediu para você falar a diferença, né, entre bissexualidade e pansexualidade. Acho que foi Bom, essa a pergunta. uhum. Assim, todas as duas, como eu disse, se enquadram nas monodissidências, né? Todas são orientações monodissidências, que fogem desse padrão heteronormativo e fogem também do padrão de homossexualidade, ou se é lésbica ou se é gay, né? E aí a diferença é muito mais conceitual e de identificação, realmente, do que algo que a gente possa pontuar.
essa é uma eterna discussão, né? Sobre a bissexualidade ser uma atração só por homem e mulher, a pansexualidade ser atração por homens, mulheres e outras pessoas independente de gênero, né? Então eu acho que vai muito mais da identificação de cada um com essas nomenclaturas e a forma que se sente em relação a elas. Né? Por Uhum. exemplo, eu me interesso por pessoas independente do gênero. Né? Eu poderia me identificar com a pansexualidade, mas eu me identifico como bi, porque é um lugar de luta que eu quero estar. Isso é a minha Uhum. experiência, pela minha experiência. Isso não quer dizer que eu não tenho interesse ou que eu não sinto atração por pessoas trans, sejam Uhum. elas não binárias, né, mulheres ou homens. Eu sinto atração por todos os gêneros, independente, mas me considero uma pessoa bi, né? Sim, Acho que entendi. é por aí. Então, ótimo. Outra pergunta É aqui mais de foi da identificação mesmo. Sim. Outra pergunta aqui foi da Camila. Fábio e Ana, o que vocês pensam sobre a formação dos servidores do município de Sete Lagoas para atender com dignidade a população LGBTQIA+. Isso. Então, eu vou falar um pedacinho e se você puder concluir. Então, Camila, é importantíssimo essa capacitação até mesmo para que a gente consiga, ao máximo, diminuir as violações que geralmente acontecem dentro do sistema de saúde. E eu falo porque eu já presenciei vários, já tive que ir atrás dos direitos de várias pessoas por causa disso. Né? Isso diminui o constrangimento, o assédio, todo tipo de violência. Então, é importante até mesmo para que os próprios profissionais saibam como lidar com essas pessoas, o momento, de que maneira. Então, muitas das vezes é falta disso mesmo, é falta de preparo, de conhecimento e de capacitação. Mas essa abertura a gente sempre dá para o município, a gente sempre oferece. Eu falo que, inclusive, ano passado, né, a Ana teve até à frente aí da Uhum. organização junto a gente dessa capacitação, mas ainda precisa de muito mais. Por quê? Porque a gente vê que ainda, ou não sei se eu posso dizer se ainda existe por questão de ignorância de certas pessoas, que também isso também acaba entrando, mas Uhum. por falta de interesse também da Do própria gestão, próprio. sabe? Do próprio gestor e tal. Porque a gente já ofereceu essa capacitação, a gente sempre, nas melhores oportunidades em reuniões, a gente fala sobre isso, dessa importância. É importante sobre a questão do respeito à identidade dessas pessoas, né? Do nome e tudo. Já tivemos várias e N ocorrências aí, inclusive você está no Hospital Municipal, na UPA, das pessoas da comunidade LGBT chegarem lá e não serem respeitadas pelo nome, pela sua identidade, independente do que for, por questão de ignorância do profissional, ou às vezes por falta até de um entendimento. Mas eu acho que nessa Uhum. conjuntura, nesse momento que nós já estamos com muitas mídias, com muitas informações, com muitas divulgações, se for uma porcentagem mínima que a pessoa falar que não sabe, é o meu ponto de vista. Ana, É. pode. Bom, então eu posso falar tanto enquanto LGBT como enquanto profissional de saúde, né? Infelizmente, os profissionais de saúde não estão preparados para lidar com a diversidade. Isso é fato. Uhum, Né? Não só na saúde, na educação, na assistência social, né? Em várias políticas públicas. A gente ainda não está preparado para falar sobre diversidade. Né? A gente ainda tem uma cultura muito cristã, né? E não que ser cristão é ruim, não é isso, mas muito de demonizar a sexualidade, né? De não se falar uhum, sobre, de tratar como tabu. Então há um despreparo. Né? Inclusive, no ano passado, a gente só conseguiu fazer a roda de conversa com os servidores da saúde. Né? Para quem não sabe, no ano passado, durante as comemorações do semana. orgulho LGBT, né? Durante a Semana da Diversidade, a gente fez uma roda de conversa com os servidores da saúde sobre o Uhum, atendimento à população LGBTQI+, em Sete Lagoas. E a gente só conseguiu fazer porque eu estou agora, né, atuando como psicóloga do serviço de STs,
né, do programa de ISTs aqui de Sete Uhum. Lagoas, principalmente HIV e hepatites virais. E esse programa, que é um programa federal, ele prevê recursos, né, e possibilidades de desenvolver projetos para prevenção de IST e tudo mais. Então a gente só conseguiu fazer essa roda porque estamos inseridos nesse serviço específico, né? Porque há a possibilidade de. Isso é bom? Isso é muito bom. Mas também tem um outro lado, porque aí a gente reforça aquele estereótipo de que pessoas LGBTs vão sempre estar ligadas a infecções sexualmente transmissíveis e é só isso que elas necessitam de atendimento, né? E a gente sabe que não, né? LGBTs, QIs quebram o pé, tem diabetes, tem pressão alta. Então, todos os setores da sociedade eles precisam se preparar para atender a diversidade. Né? A gente Uhum. tem altos níveis de LGBTQI-fobia dentro das escolas. Né? Pessoas LGBTs deixando as escolas, né? Por causa de discriminação, de preconceito, de não aceitação, né? De suas Ô, identidades e orientações. sim. Ô, Ana, quando você fala essa questão aí né, desse recurso federal que é destinado para Uhum, trabalhos de prevenção, né, sim, em referente aos ISTs. Então, essa provocação aí, na verdade, deveria ser mais divulgado, sabe, meu ponto de vista, porque só aconteceu com esse recurso porque através você da sabia. provocação, porque eu sabia, a gente provocou, o movimento provocou isso daí da prefeitura, nós fomos Exato. atrás, porque senão, olha aqui, passaram anos, Ia entraram ficar, anos, ia e ia ficar. ficar o recurso, ou eu ia ser devolvido de novo, não sei como é que vai proceder, né? Em qual que tá Uhum. lá o Também não parâmetro sei muito legal como, dele. como funciona bem a gestão É, ainda disso, mas, mas sem mas a gente provocação da sabe, sociedade civil se não viu? acontecem políticas, Não. Então, né, assim, específicas. então ele existe, chega, inclusive desse ano, com certeza já está lá disponível, ele existe uma porcentagem tal, com disponibilidade de tantos mil para trabalho de políticas públicas voltado para a comunidade LGBTQI, campanhas, etc. E eu também Uhum. tive a oportunidade de reunir com Júnia num programa de televisão, há Sim. uns 2 anos, 3 anos atrás, salvo me engano, e onde a Que é gente a foi falar sobre coordenadora, né, do programa de sim, GSTs. e nós fomos falar sobre a questão do ISTs e AIDS. E foi muito importante a abordagem dela. E, tipo assim, a gente vê que as pessoas acham, como você disse, quando se diz que se referencia ISTs, HIV, AIDS, o que for, as pessoas já rotulam LGBTs, Associam. Uhum. né? Associam e tal. E aí, o que que acontece? Só que eu tive uma informação que a gente está conseguindo ter uma prevenção muito bacana e que heterossexuais, as pessoas heteronormativas, estão se descuidando da juventude, sabe? Então, uma faixa Então, etária com aí certeza. Hoje em de dia, 16 a 29 anos. sim, hoje em dia o perfil, né, do público atendido, ele não é só LGBT, né? Muito pelo Uhum, contrário, assim, é um perfil vasto. A gente sabe que o HIV, ele não tem rótulo, né? Então, o perfil hoje é variado, mas a gente ainda tem esse mito, né, de uhum, associar a população LGBT e principalmente as sexualidades monodissidentes, né, que é o caso das bissexualidades, assim, tem pessoas que falam que bissexuais são vetores de DSTs. Tipo, oi? Né? Não, não faz o menor sentido isso. Isso é muito bifóbico, assim. Isso uhum. é de uma violência subjetiva muito grande, né? Eu vi que mais embaixo, a Nayara, se eu não me Nayara, engano, isso, eu até ia ler, já pode que a ler. gente está já que a gente está nessa discussão, assim, ela perguntou se eu considero que a bissexualidade feminina é mais aceita pela sociedade do que a bissexualidade masculina, tendo em vista que vivemos em uma sociedade machista em que duas mulheres fazem parte de fetiche masculino. E eu ia falar exatamente sobre isso, assim. O Uhum, meu lugar de fala é de mulher bissexual. E a gente tem isso em vista, né? uhum, A bissexualidade feminina,
A monodissidência sexual feminina ela é muito mais aceita, porque ela faz parte de um fetiche, de uma erotização mesmo, né? Se Uhum. você clica aí nesses sites de pornografia, você vai ver milhões de vídeos de duas mulheres, e, né? Enfim. E a bissexualidade ela tem servido muito ao patriarcado e ao machismo, né? Sim. Eu vou pegar a Fernanda, que é uma amiga militante lá de Patinga, né? Que ela fala que a revolução ela tem que ser bissexual, ela vai ser feminista, bissexual ou não será. Porque é isso, a gente tem isso mesmo. A bissexualidade feminina ela é mais aceita porque atende a um propósito do patriarcado e do machismo. O Uhum. homem bissexual, ele já é visto de uma outra forma, né? Ou ele é taxado como gay, ou mulheres héteros também não se interessam por ele. Uhum. Então, eu não sei falar exatamente sobre a vivência, né, dos homens bis, porque eu não sou um homem bi, mas a bissexualidade feminina ela tem uma aceitação muito maior realmente. Uhum. Mas por isso, Oh, por causa da sim. erotização, da hipersexualização. E é importante a gente colocar isso, Fábio, porque mulheres bissexuais, elas são mais sujeitas à violência doméstica, inclusive, né? Uhum. E a outras violências, assim, do que, por exemplo, mulheres hétero e mulheres lésbicas. Então, tem vários fatores de saúde e qualidade de vida relacionados à questão da sexualidade monodissidente que precisam ser ditas, né? Só voltando um tiquinho na pergunta que a Camila tinha feito sobre os profissionais de saúde, eu acho que os Sim. profissionais de saúde também, aí levando mais para o lado fisiológico e biológico da coisa, também não estão Uhum. preparados para lidar com a diversidade sexual e principalmente com a diversidade sexual feminina. Se a gente for pensar nas políticas de saúde, né, voltadas para mulheres que transam com mulheres, é Uhum. praticamente inexistente, né? Por exemplo, prevenção. O que a gente tem de prevenção de ISTs voltado para mulheres que transam com mulheres, né? Uhum. Ainda falta muito nesse Sim. quesito. A gente vê prevenção para mulheres, né, para héteros, para gays, etc. Mas para pessoas bissexuais ainda está faltando muito que avançarmos, né, Ana? Precisa muito de, como você disse, muita invisibilidade ainda acontece, né, em todas as esferas. Muito. E é exatamente isso, assim. Não existe discutir feminismo sem discutir bissexualidade, Uhum. né? A gente precisa colocar isso em pauta. Porque tem essa questão do fetiche, da hipersexualização, da invisibilidade, né? Da bissexualidade. Você, enquanto profissional da saúde, né, mulher bissexual, você já enfrentou alguma dificuldade aqui no setor de trabalho? Você, né, alguma pessoa por entender, por identificar a sua identidade, já a questionou sobre isso? Já te assim, te tratou de maneira diferenciada, com alguma que você sentiu algum preconceito? Ou as pessoas, né, te trataram na naturalidade? Como você tem enxergado isso? Eu acho, sabe, assim, na minha experiência, né? Vou sempre Uhum. trazer da minha experiência. Eu nunca tive nenhum problema em relação a isso. Assim, eu acho que as pessoas levam um susto um pouco. Porque eu sou uma mulher que tem características de feminilidade, né? Tenho cabelo grande, gosto de me vestir com roupas ditas femininas, enfim, me encaixo num padrão cisnormativo, né? Uhum. Então, assim, às vezes tem um susto ao Uhum. saberem que, por exemplo, eu namoro uma mulher. É mesmo? Ah, então você é lésbica? Aí quando eu falo, não, eu sou bissexual, eu gosto de homens também. Aí as Ah, pessoas, mas como é que é isso? E você trai a sua namorada? Então tem muitos mitos em relação a isso, eu percebo mais curiosidade. Mas eu, uhum. por exemplo, aqui em Sete Lagoas eu tive sorte de trabalhar em um lugar que já está acostumado a lidar com a diversidade. E ainda assim, acontece às vezes, né, de pessoas incorrerem em alguns estereótipos e tudo mais. Mas eu
pessoalmente, nunca passei por nenhum constrangimento, não. Porque se passar também, eu não vou deixar barato, né? Vamos correr atrás do direito, vamos, Não mesmo. ó, vamos gritar, vamos abrir a Inclusive, boca. assim, já trabalhei em ambientes hostis a pessoas LGBTs, você sabe muito bem disso, né? Inclusive aqui na cidade, mas nunca fizeram isso na minha frente, né? Sim. Porque quando precisa a gente faz um barraco também, né, Fábio? Ô, Ana, eu acho não, as pessoas bissexuais precisam, né, com esse apoio da comunidade bi, comunidade LGBT, reforçar e fortalecer esse discurso, né, de sair do armário, vamos falar assim, né? De realmente de mostrar e de apresentar a sua identidade para a gente poder ajudar essas pessoas. E também, assim, essas pessoas procurarem as pessoas que são referência, ou que elas entendem como referência, que também superaram alguns momentos difíceis na vida de preconceito da sociedade, da família, igual você está se colocando Uhum. aqui, né? E veio a público declarar para todo mundo entender da sua trajetória, da sua vivência. Então, que outras pessoas que tiverem essa dificuldade, né, que possam comunicar com você, que possam comunicar Sim, comigo. Olha, me orienta, quem pode, né, nos ajudar? Procura os sim. movimentos. Estou vendo aqui que tem a Frente Bi também que está nos acompanhando aqui. Tem vários Que é um movimentos à pessoal frente. muito Então, legal, inclusive, de BH, né? Porque aqui em Sete sim. Lagoas, eu ia até trazer essa questão, sabe, Fábio? A gente, às vezes, se depara muito com o movimento LGBT, muito GGG, sabe? Uhum, E isso é uma queixa que as pessoas trans trazem, né? Que as lésbicas trazem, que as pessoas bissexuais também trazem. Então a gente precisa mesmo é ter representatividade nas coisas, né? Por exemplo, uhum, essa live eu acho que pode ter um alcance nesse sentido. Muitos motivos, às vezes, um dos motivos, né? Às vezes das pessoas não conseguirem sair do armário, não se declararem bissexuais, polissexuais, pansexuais, né? É justamente porque a gente tem pouca representatividade. Eu acho que tem 15 anos, né, foi aprovado que a letra B entrasse na sigla LGBT. E aí nós temos o Dia da Visibilidade Bissexual, que é o dia 23 de setembro, e mesmo uhum, assim a gente ainda não é visto como orientação sexual independente, né, da heterossexualidade ou da homossexualidade. A gente ainda é visto como seres ao meio, né? Meio hétero, meio gays ou lésbicas. Só que não, nós somos pessoas inteiras, né? É uhum, isso, eu não sou meio hétero quando eu estou me relacionando com um homem e nem sou meio lésbica quando me relaciono com uma mulher. Eu sou bissexual todo o tempo. Né? Isso faz uhum. parte da minha constituição enquanto pessoa. Isso quer dizer que, porque eu estou namorando um homem, eu vou ficar com mulheres? Não sei, se eu tiver um relacionamento aberto, né? Isso vai depender do parceiro e da forma como as pessoas se relacionam. Por exemplo, eu não tenho um relacionamento aberto, um relacionamento Uhum. é fechado, então a gente não se relaciona com outras pessoas. E somos um casal de mulheres bis, né? Não somos Uhum. um casal de mulheres lésbicas, assim. E isso às vezes falha um pouco a questão da representatividade, porque as identidades bissexuais elas são apagadas. Hoje foi até engraçado que a gente entrou numa discussão no Facebook, num post da Andrea, inclusive, porque ela postou uma foto de 3 artistas que já se declararam bissexuais e que são vistos como homem gays, né? Que é o caso, por exemplo, do Fred Mercury. O Cazuza se declarou bissexual milhares de vezes e ainda insistem em colocá-los como gays. A Cássia Eller, né? Ela é tida como lésbica, mas ela sempre se colocou como mulher bissexual. Então, a gente tem essa representatividade diminuída, assim. Inclusive lá em Stonewall, né? Quando começaram a surgir os primeiros movimentos LGBTs, Só um minutinho, só. algumas das Scar. pessoas, das mulheres trans que começaram o movimento, além de ser trans, elas também eram bissexuais. Então a Uhum. gente falta muita representatividade,
né, a gente fala que ser bissexual é estar sempre saindo do armário. Porque você sempre tem que sair do armário é, com pessoas hétero, com pessoas LGBT, o tempo todo você sai do armário. Você tem que se reafirmar enquanto identidade, enquanto orientação independente, sabe? Eu acho que Sim. a gente, nesse sentido, enfrenta uma luta parecida com a questão das trans, das pessoas trans, mas num outro nível, né? De diferenças, né? E especificidades de cada opressão, claro. Uhum. E é importante fortalecer as políticas públicas aqui no município, né? A participação, como a Camila colocou aqui, de pessoas bissexuais, fortalecer essa participação das pessoas bi no movimento LGBT, na luta, né? Que essas Uhum. pessoas apareçam mais, estejam mais presentes com a gente. Às vezes pode realmente Isso, ter algo deficiente que acontece nesse processo, mas a gente também está aqui provocando isso e que a gente também claro. convida essas pessoas, porque eu sei e a gente tenta colocar no lugar de cada um, né? Que nem todo mundo teve o privilégio, como muitas pessoas tiveram, como você teve com sua mãe, né? Que foi uma pessoa que Sim, te eu sou muito acolheu, que, privilegiada nesse que te sentido, muito. entendeu. Eu também tive esse privilégio com minha mãe, já diferente, né, da questão paterna e tudo, mas nem todo mundo teve essa abertura, teve isso. Então, muita gente tem muita dificuldade mesmo de se colocar, de se posicionar abertamente, mesmo Tem, sabendo, já entendendo, conhecendo a sua identidade, ainda, né, tem essa dificuldade. tem. Inclusive, a Déia mesmo foi uma das pessoas que me ajudou muito nesse entendimento e nessa minha afirmação enquanto pessoa bissexual, assim. É Né? Minha amiga mesmo. de faculdade, porque a Déia já era bi antes de mim, vamos dizer assim. Já se declarava e tal. Então, porque a gente também vive ainda num mundo muito cis heteronormativo, né? Existem as caixinhas da forma que você pode ser. E a gente cresce com isso mesmo na cabeça. Então, é difícil você, às vezes, encontrar alguém, né? E falar: olha, me reconheço ali, né? E isso Uhum. é muito importante. A pessoa ter essa identificação, essa referência, né? Então, assim, olha, eu vou conversar com essa pessoa, porque a trajetória dela está quase deixa com Né? a minha, ela conseguiu Exato. superar todas as dificuldades, ou o que for, né? Então, A é minha uma coisa muito construção, importante. assim, a minha construção, mesmo na adolescência, ela teve sempre muito voltada para uma heteronormatividade, né? Para uma vivência hétero. Então, até por causa dos meios que eu andava, circulava, não construí muitas amizades LGBTs ao longo da minha adolescência, que é o período que a gente descobre, né, a sexualidade e vai trazendo referências e vai se constituindo, né, enquanto ser sexual. Esse processo acontece muito na adolescência, assim, então não tinha muitas referências. Uhum. Inclusive, enquanto a militância bi, na verdade, eu entrei em contato com a militância LGBT naquelas conferências que a gente participou, que eu te conheci, inclusive, né? Foi E eu fui mesmo. a única bissexual que estava na conferência municipal. De Sete Acabei sendo Lagoas, eleita né? delegada, exato. Acabei sendo eleita Aham. delegada. Cheguei lá na conferência estadual perdidinha da vida. E encontrei uma militância bissexual já constituída, assim, muito bacana, né? Que era a nossa ex-presidenta, que sempre vai ser minha presidenta do conselho, a Dalcida Alcira, Ferrão. maravilhosa. Sempre vai ser. Tenho orgulho dessa nossa presidenta, que hoje é conselheira federal. Tem a Fernanda, do Coletivo Bio, lá de Patinga, assim. Então, foram mulheres que me inspiraram muito, né, nessa Uhum. militância. Eu tive a oportunidade de participar com você, com a Dalcira, de vários encontros, eventos, inclusive, né, um deles foi a conferência estadual, outros eventos foi o Advocacy LGBT em Belo Horizonte, então a gente teve essa oportunidade de conhecê-la, de saber da vivência, do posicionamento dela, que é Da Cira fantástico, maravilhosa. e daquele entendimento fora do normal, né, uma pessoa que assim, a gente espelha nela e é luz, assim, que a gente vê em vocês enquanto profissional, que de fato traz isso com muito amor, que coloca, expressa o conhecimento de vocês na prática com muita luz, e isso é importante, sabe? Porque a gente não quer, igual eu falo, eu tive uma live com a Defensoria Pública e coloquei quase a mesma coisa, que foi o seguinte, né? Hoje a gente vê defensores públicos formando
porque houve quase uma equiparação salarial aí com outros profissionais da área da justiça. Então, a burguesia praticamente quase toda está indo para fazer aquele concurso ali, mais por questão visando financeiramente, não pela tese da defesa e tudo. Então, a essência, muitas das vezes, está perdendo, sabe? E a gente precisa de resgatar essa essência, né? Quanto da questão humana, dessa questão de atenção, desse acolhimento, e isso é importante. E, Ana, houve Sim. aqui uma pessoa perguntando se a gente vai estar aberto a perguntas. Claro, gente. Perdão. A gente fala demais. Então, a gente está aqui, a gente está com poucos minutos que a Ana Amélia está fazendo essa gestão do tempo para a gente não perder o horário e também a live não fechar na cara das pessoas, que ela é muito sem educação, ela não tem um pingo de ética. Quando chega o Instagram é Instagram, terrível. fecha e não a faz gente a pergunta fica... da pessoa, senão a gente não faz. Não, é ela que vai perguntar, ela fez uma pergunta aí. Se vai ter abertura. Pode fazer a pergunta para a gente que a gente está aqui Qual é a aguardando. A Ana Amélia pergunta? está aí. Ana Cecília está... Sim. Gente, eu percebi aqui pelos comentários também que eu falei ISTs e não expliquei, né? Porque hoje em dia a gente não Sim. fala mais doenças sexualmente transmissíveis. A gente fala infecções. Porque não necessariamente a infecção ela vai gerar um adoecimento. Né? A pessoa ela pode conviver, às vezes, com HIV por ano sem manifestar a síndrome da imunodeficiência, né, humana, que aí seria a AIDS, o adoecimento, enfim, e outras ISTs também nesse sentido. Sim. Quem que queria perguntar? Enquanto ela faz a pergunta, eu queria saudar aqui nossa amiga Nayara Neri, mulher trans, militante. A nossa amiguíssima, maravilhosa também, Bárbara Dias, que está aqui conosco. Bárbara é linda. Bárbara é uma Barbie linda mesmo. Então, e Ticiane Beauty, do movimento LGBT. A Cristiane Ticiane, Emanuela. estudamos juntas. Olha para você ver. Que maravilha! E a galera da ocupação, né, que está nos assistindo, que Está nos assistindo participando também. conosco. Salve Ocupa CDD. Salve, vamos resistir, viu, gente? Não podemos deixar não vamos a banda esmorecer, cair, não. Vamos não. Não, a folha do coqueiro ela enverga, mas não quebra. Vamos envergar, não mas quebra não quebra mesmo. não. Igual bambu. Então, enquanto a pergunta não chega, nosso tempo também está indo embora. Né? Eu gostaria... eu queria muito fazer uma pontuação, Fabinho, enquanto a pergunta não chega. Fique à vontade. Hoje o Facebook me lembrou nas lembranças, né, que no ano passado a gente estava na parada LGBT em BH. E ano passado foi o primeiro ano ano passado? Não, perdão, tem 2 anos. 2018. Foi o primeiro bloco bi da parada LGBT, né? A gente conseguiu reunir um monte de bissexual no meio da parada LGBT de BH, assim. E era a 21ª parada e nunca tinha tido um bloco de pessoas bis, Fraga. Então foi muito legal. Eu tô até com a blusinha, olha, eu tô até com a blusinha do dia hoje. Não é porque eu sou bissexual que eu não tive que me assumir. Era o nosso tema, assim, do ano. Que então, tudo, a gente fez arrasou. 2 anos aí, foi bem legal. Precisamos de fazer mais lives, o pessoal tá pedindo aqui. Esse negócio do Instagram ser 1 hora só não dá certo. Aqui a Márcia Brandão, parabéns por mais esta excelente live, Fabinho e Ana Cecília, né, também. Obrigada. Então, gente, a gente tá aqui, né, usando as nossas ferramentas, buscando pessoas que de fato possam falar com muita propriedade e que vão trazer todos esses esclarecimentos, que é importantíssimo. Vamos ver a pergunta. Sim. Sobre a questão da diversidade dentro das universidades, vemos que grandes focos de violência e homofobia. Na opinião de vocês, qual a ação preventiva deveria ser realizada para a segurança desses estudantes? Nossa, pergunta difícil, né? porque a gente... Acho que a escola e as universidades, elas são uma reprodução do que a gente tem no social, no geral, né? Uhum. Então, nós temos que pensar em ações de combate gerais, porque é isso, a escola pública, assim, minha mãe é professora de escola, é professora aposentada, né? A minha namorada também é professora de escola pública, e é um microcosmo, assim, ali está tudo que está na sociedade, está dentro dos espaços de ensino, né? Então, a gente precisa mesmo tentar combater todas as formas de preconceito e discriminação em todos os lugares.
Agora, a questão de proteção, eu acho que a gente precisa criar dentro, né, desses espaços, espaços de acolhimento, talvez, né, e de formação para os funcionários. Sim. Ô, Ana, Penso que inclusive seja isso. lá na FEM tem um grupo, né, com profissionais, com professores e tal. E esses nossos professores, eles criaram um grupo lá da diversidade, inclusive direcionado à comunidade LGBTQIA. E dentro desse grupo a gente fazia reuniões lá, assim, uma vez na semana ou a cada quinzena, para discutir mesmo Uhum, ações preventivas, como que seria trabalhado dentro da faculdade, né, como que a gente podia estar abordando. E isso é importante. Então, ter esse grupo, né, uma comissão, digamos assim, como fosse uma comissão, para que pudesse avaliar se alguém sofresse algum tipo de problema, que comunicasse. E é sim, importante, além dos trabalhos preventivos, educativos, as informações, levar essas informações para dentro do contexto, né, dentro da faculdade, dentro das escolas. Inclusive, no ano passado, eu recebi algumas denúncias, o movimento recebeu algumas denúncias dentro de escola estadual, de LGBTfobia, e uhum, nós fomos apurar de perto, acionei o conselho por também se tratar de menor, e acionei o juiz da vara da infância e da juventude, porque a escola estava omitindo as informações, estava dificultando o nosso acesso e a nossa sindicância para saber de fato o que tinha acontecido. Então, houve uma revolução dentro da escola aqui, em Sete Lagoas, uhum. nós fomos apurar, conseguimos apurar de perto, acessamos tudo o que precisamos de acessar e sugerimos para a escola, para a equipe pedagógica, fazer trabalhos e campanhas Informações. preventivas, né? Inclusive com Isso. os próprios alunos e tal, das pessoas, principalmente com aqueles que se identificam, né, na comunidade LGBT. Então foi muito importante esse trabalho que a gente fez. E ajudamos muito as pessoas que estavam sofrendo e passando por esse problema dentro da escola. Uhum. Eu acho que passa por aí, né, Fábio? Em qualquer política pública, né? É formação dos Uhum. profissionais para poder acolher a demanda. Uhum. Independente de qual seja a demanda, né? É isso, assim. É preciso saber que tem especificidades no atendimento do homem gay que não vão ser as mesmas do homem bi, né? No atendimento de lésbicas, que não vai ser o mesmo de bissexuais. Então a gente precisa ter formações nesse sentido para que as pessoas tenham conhecimento e possam acolher, né? Uhum. E eu acho que Olha aqui. passa por aí. A Fernanda Sim, nós entrou, não vi que a Fernanda estava aí. Fernanda, falei muito de você. aqui, ó, um minuto, Ana, por favor, começa Ah, a despedir, porque senão daqui a pouco fecha. vamos fechar e começar outra. Ah, pode deixar, vamos nos organizar e dar continuidade. Então, gente, eu gostaria de agradecer. Não deu tempo de a gente, né, trabalhar mais esse tema, conversar com mais tempo, porque realmente é tudo muito cronometrado. E a gente precisa dessa interação mesmo, dessa participação das pessoas. Nós tivemos aí um número grandioso de pessoas que nos assistiram, que passaram por aqui, que estão presentes. Enfim, Todos lindos. eu desde de antemão agradeço a cada uma de vocês, a cada um, a cada todos e todas e todos, e que Oxalá abençoe a cada um de vocês. Agradeço a Ana Cecília por receber o nosso convite, a Ana Amélia que está lá por Eu que detrás da agradeço. comunicação, a Imagina. É um equipe, todo prazer. mundo. Viu? Um beijo, Ana. Vou deixar falar para você agora. Beijo. É um prazer, Fábio. Eu me sinto muito honrada, né, pelo convite, de você me ver como essa pessoa, assim, né? Então quer dizer que minha militância bi está funcionando. Mesmo, mesmo que ainda um pouco solitária. Tenho construído umas redes aí, vamos ver se é pra frente. Queria Ah, agradecer a vai. todo mundo, né, que veio nos assistir, nos escutar falando, tagarelando. E eu gostaria que depois a gente fizesse mais, né, movimentos, mais lives, para a gente poder discutir mesmo essas questões e talvez com mais tempo, né? Já que somos dois Sim. aquarianos faladores, Ainda tem isso ainda, né? A questão de sermos aquarianos, né? Então, né? já não Então é só falamos pouco nem um agradecer. pouquinho. Não, imagina. Sim. Então, eu queria agradecer a todos, assim, a Fernanda, obrigada, Fernanda, aprendi demais com você mesmo. Te admiro pra caramba. A Frente Bi, que é um movimento que eu super boto fé em BH, assim, que faz um trabalho muito massa. A todos, todos.
que entraram, participaram com a gente. Minha mãe está assistindo. Então, um abraço, um beijo para todos. Beijo, Só obrigado. Fica agradecimento com Deus. mesmo. Vai desligar. Com Deus. Tá bom. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.